Olá, bom dia. Mais uma vez aqui iniciando o Pitch Invest, o podcast das startups. E hoje vamos falar sobre a importância de registrar a sua marca. Quando fazer isso? Quais são os benefícios de registrar a sua marca? Quais são os riscos também de não registrar a sua marca? E hoje eu trago aqui Vinícius, o Santoro, né? Que ele é o fundador da Total Marcas, uma empresa que está ela é a 7ª maior depositante de marcas e patentes em todo o Brasil. Vinícius, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado por ter aceitado esse convite aqui também, para a gente falar sobre essa questão que é tão sensível às empresas, principalmente às startups, né, que a gente está sempre num processo de validação, pessoas ainda não sabem muito bem se vai utilizar aquela marca, aquele nome, né? Se a cor da marca está definida, e aí todo um processo. Então, a gente entender um pouco melhor quando é que a gente precisa registrar a marca em todo esse processo. Muito obrigado pela tua participação aqui, cara. Bom dia, né? Bem-vindo a todos que estiverem escutando esse podcast. Queria agradecer primeiramente, Júlio, pelo teu convite, tá? Veio esse convite através de um cliente em comum, nós. Então, vai ser um prazer a gente estar podendo conversar um pouquinho sobre essa área tão interessante que é a propriedade intelectual, que está muito visível no nosso dia a dia, né? Sim. Apenas para fazer uma correção, não sou o fundador da empresa, tá? Perdão. É o meu xará, o Vinícius Oliveira, lá de Belo Horizonte. Eu sou advogado responsável pela nossa unidade aqui de Balneário Camboriú. Sou gestor comercial também na nossa unidade. Então, a gente vai poder conversar durante esse podcast, fazer um bate-bola. Então, acho que vai ser bem interessante para a gente até conhecer um pouquinho melhor sobre a Total Marcas, conhecer um pouquinho melhor sobre propriedade intelectual, que muita gente não sabe o que é propriedade intelectual, mas convive com ela no dia a dia. Então, te agradeço novamente pelo convite, pela oportunidade de a gente poder estar fomentando a questão da propriedade intelectual. Sim. E essa conexão entre a gente ali, no caso, é o Giancarlo, né, da Diarista Fácil, ele que me apresentou o Santoro. Então, assim, e aí uma correção também com relação a isso aqui, essa questão do não é o fundador, né, no caso, né? Mas como é que iniciou a Total Marcas, né? E uma coisa que eu acho muito interessante na Total Marcas é que ele tem 2 L's. Perfeito. Porque é um nome muito comum de utilizar, se a gente coloca lá Total com 2 L's, já vai aparecer marcas e patentes. Então, é uma estratégia também de vocês quando colocaram esse nome ali? Interessante, Júlio. Então, essa questão da como iniciou, né, a Total Marcas e Patentes. A Total é uma empresa mineira, então ela tem a sua matriz em Belo Horizonte e a gente hoje tem 5 unidades pelo Brasil, né? A gente tem nossa unidade aqui em Balneário Camboriú, a qual ficou responsável, temos a nossa unidade em Lages, temos a nossa unidade em Divinópolis, também no interior de Minas Gerais, temos nossa unidade em Goiânia e temos nossa unidade em São Paulo, na qual fica o setor nosso internacional, que a gente vai conversar ao longo desse podcast. E a questão do nome é muito interessante, né? Porque a gente fala em Total, a gente vê um nome muito comum, né? Muito genérico. Até essa semana passada estive numa reunião com um cliente e o cliente me passou um nome para fazer uma pesquisa de viabilidade. Eu falei, esse nome vai ser difícil a gente conseguir um registro. E aí ele falou, mas por que esse nome eu pensei com tanto carinho? Eu falei, porque é um nome genérico. É um nome muito diluído no mercado, é uma marca muito diluída. A gente fala que no dia a dia que é uma marca fraca, né? Não é que a marca do cliente é fraca, mas se tratando de propriedade intelectual, se tratando de registro de marca, é uma marca fraca. Daí ele virou para mim e falou, e Total, é uma marca boa? Aí eu expliquei para ele que não é uma marca genérica, a gente fala, né? O 1L ou 2Ls é indiferente em termos de registro de marca, porque a fonética é a mesma, sendo Total com L ou Total com 2Ls. Só que quando busca lá na internet, ele coloca no 2L, já aparece vocês lá. Exatamente. Também. E a questão da Total com 2Ls, ela se encaixou porque a gente está dentro da classe 45, a gente vai conversar isso também durante o programa, em relação às classes mercadológicas do UniPay. Então, a classe 45 é a classe de serviços de advocacia, serviços jurídicos.
E o nome em si, Total, é TOT, né? Que é em grego total, e é o 2 L's ali, o all de tudo, né? Então, por isso que tem essa total, né? É TOT mais all. Aí ficou esse total mesmo com 2 L's. É bem interessante o estudo, ideia, né? O estudo, né? Disso não, foi feito um estudo, né, lá atrás, né? Pelo meu xará, para colocar o nome da Total. Então, quer dizer que no serviço que vocês oferecem ao cliente também tem essas sugestões de melhoria dos nomes. Por exemplo, alguém veio lá com o nome Mesa, por exemplo. Perfeito. Aí você vai, tem esse acompanhamento ali com o cliente para direcionar. Perfeito. No caso, né? O que acontece, Júlio, antes de tudo, quando o cliente chega para a gente poder registrar uma marca, a gente fazer um estudo sobre aquela marca, a gente faz uma pesquisa de viabilidade. O que é essa pesquisa de viabilidade? O Júlio ele chega até o Vinícius e fala que quer registrar uma marca e o nome da marca dele é ABC. Vamos dar um exemplo. Então, o que a gente faz? A gente pergunta para o cliente, né, em qual que é o ramo mercadológico que ele vai atuar. Ele vai vender mesa, ele vai ser um programa de podcast, ele vai ser um serviço de consultoria. Então, hoje o INPI, né, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ele dispõe de 45 setores mercadológicos. Então, de 1 a 34 são os produtos e 35 a 45 são os serviços / atividades. Então, a gente vai sempre enquadrar o cliente dentro daquela classe mercadológica na qual ele vai atuar. Entendeu? Ele vai trabalhar com podcast, classe 38, classe 41 também se encaixa. Então, a gente faz aquele estudo daquela marca dentro daquela classe mercadológica, né? Então, é uma dúvida muito comum do cliente. A partir do momento que eu fizer o registro, eu vou ser o dono daquela marca em todos os segmentos? Não. Você vai ser o dono daquela marca dentro daquela classe mercadológica, né? Então, a gente tem aí como exemplos lojas Renner e tintas Renner, né? Tintas de pintar. Então, são nomes iguais, porém, são nichos diferentes, né? Eu gosto de fazer uma... Então quer dizer que... Eu não sabia disso, né? Sim. No caso, a empresa ali, o mesmo nome pode ser utilizado por um outro segmento. Digamos que seja Renner Borracharia, por exemplo. Perfeito. Então, mas se essa empresa Renner, de roupas lá, ela quiser comprar todos essas patentes, no caso, ela pode também? Para que ninguém utilize em absolutamente nada ali? Exatamente. Essas empresas grandes, o Júlio, o que acontece? Por exemplo, assim, vamos dar um exemplo aí da Avan. A Avan, quando ela vai fazer o registro de marca dela, ou quando ela fez lá atrás, ela pensou o quê? Ela abre o guarda-chuva dela e fala, será que vai ser interessante para mim ter uma borracharia chamada Avan? Não. Porque pode trazer problema para um futuro cliente. O cliente olha, Avan, será que essa borracharia é das lojas da Avan? Então, o que essas empresas grandes elas fazem? Elas aumentam, né, o nicho mercadológico delas, mesmo que elas não atuem. Então, o que a Avan faz? Ela registra na classe de borracharia, ela registra na classe de tintas, entendeu? Porque futuramente ela pode ter uma tinta chamada Avan, entendeu? Então, essas empresas maiores, elas fazem já um programa elas aumentam as classes mercadológicas para não ter que concorrer com essa convivência de outra marca igual em outro ramo mercadológico. A gente tem outro exemplo, né? Até a Total, hoje ela está registrada na classe 09, que é a classe de aplicativos, e na classe 45, que é a classe de serviços jurídicos, só que lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, tem um posto de gasolina chamado Total. Mas são nichos mercadológicos diferentes, então não tem problema para a gente a Total ser um posto de gasolina e uma Total ser escritório jurídico, né? Então, por exemplo, eu como cliente lá, eu tenho lá a empresa ABC. E aí eu tenho na minha convicção, chego lá para você lá e olha, Santoro, eu quero registrar tudo que tiver aí com o nome ABC. Perfeito. Mas aí você vai fazer toda essa análise e vai dizer, pô, Júlio, eu acho que não tem a necessidade de tu colocar nesses segmentos ali também. E eu penso isso no seguinte sentido, startup. Startup é aquela questão, não tem dinheiro no caixa para poder fazer tanta coisa, né? Se em algum momento ali, essa startup, ela iniciou com um software, por exemplo. Sim. Mas hoje ela fez o registro para o software. Mas futuramente, lá, daqui a 5 anos, ela vai querer expandir um pouco para uma loja física, por exemplo. Então, digamos que daqui a 5 anos, esse nome ABC em loja física já esteja sendo utilizada. É possível recorrer também nesse período, nesse processo? Perfeito. Então, Júlio, o que acontece? Quando a gente está falando
startup, geralmente a gente sempre enquadra aí classe 35, é uma classe que tem bastante especificação, classe 41 também, classe 42, e aí a gente passa para o cliente um panorama da Total. Então a gente chega para o cliente, apresenta uma proposta e fala, ó, quando a gente está falando de startup, seriam essas as classes mercadológicas na qual a gente enxerga. E aí depende muito do cliente. Às vezes o cliente está começando do zero, não tem muito recurso financeiro, o cliente quer deixar essas classes mercadológicas para depois e quer fazer só na principal agora. É possível, sem problema nenhum. A partir do momento que ele enxerga que a empresa cresceu e ele viu que naquela classe mercadológica na qual a gente sugeriu lá atrás já tem um registro, é um pouquinho mais complexo. Até porque pode fugir da área administrativa do NPI e ir para uma área judicial. Entendeu? Então, a gente sempre gosta de passar, deixar o cliente com a consciência que a gente passou aquilo ali para ele, do que lá na frente ele fala, pô, mas Vinícius, por que tu não me avisou que essa classe também seria viável para mim? Entendeu? Então, é até interessante já ter uma projeção do que de fato essa empresa quer, qual é o mercado que ela de fato ela vai querer expandir futuramente também, né? Geralmente a gente olha pelo CNPJ, sabe, Júlio? A gente pega o CNPJ dele, ali no CNPJ tem aqueles quinais, né? Então ali vai ser qual que vai ser aquele nicho que o cliente vai atuar. Então a gente se enquadra essas classes mercadológicas do NPI de acordo com o KNAI da empresa, né? Ou se a empresa não tem um CNPJ ainda, a pessoa física mesmo pode fazer um registro, né? A gente pode falar isso mais para frente também, mas a gente vai enquadrar com aquelas atividades na qual o cliente ele trabalha ou irá trabalhar. Entendi. E uma empresa que ela olha, eu não vou registrar agora. Pode ser que quando der certo, quando estiver faturando milhões, aí eu acho que eu vou registrar. Qual o risco que essa empresa pode ter? Por exemplo, aqui a Pitch Invest. Perfeito. Está aqui, está crescendo. Daqui digamos, se não tivesse registrado ainda, daqui a 5 anos eu quero registrar. Quais são os riscos que eu tenho até lá? Porque essa aqui é a logo que eu estou utilizando. Perfeito. Essa aqui é a cor que eu estou utilizando. Perfeito, Júlio. O que acontece? Eu sempre gosto de fazer uma correlação com essa frase, qual que é o risco de eu não proteger a minha empresa, né? Eu gosto de falar sempre o seguinte, você tem um filho e não registra ele perante o cartório. Então, você tem um filho, você é pai de família, você tem um filho e não faz o registro dele perante o cartório. Eu posso pegar essa criança e falar que essa criança é minha. Por quê? Porque ela não tem registro. Entendeu? Como é que vai ser comprovado isso? Através de um exame de DNA. Vai ter um custo muito alto para fazer isso. Então, é um ditado que eu gosto de fazer em relação a risco de marca. Você tem uma empresa, o seu filho, sua empresa que você... seu bem intangível e tudo mais, e você não faz a proteção dela. Entendeu? Qualquer pessoa pode utilizar de má fé e falar, pô, essa empresa aqui é muito interessante, eu gostei dela, gostei desse nome. Deixa eu ver se tem registro aqui no NPI. Ele faz uma pesquisa e não vê registro. Ele vai lá e deposita o registro. A partir do momento que ele depositou, por lei, ele é hoje o dono dessa marca. E é interessante essa comparação que você fez. Exatamente. Porque, assim, quando a gente começa uma empresa, de fato, é como se fosse um filho nosso. Exatamente. Ali, que a gente quer que cresça, a gente vai cuidando, exatamente, vai cultivando, vai divulgando, enfim, vai investindo nele ali, né? E essa comparação que você fez, de fato, né, faz a gente tem uma reflexão, exatamente, totalmente diferente. Qual é o momento? Qual é o momento de registrar? É a partir do momento que você... A partir do momento que você... Eu falo assim, a partir do momento que você tem essa ideia. Ó, Vinícius, estou com essa ideia de fazer um podcast, vê se esse nome tá legal, vê se esse nome tá disponível, né? Isso é muito interessante, tá? A disponibilidade no nome, porque muita empresa faz o quê, Júlio? Ela cria um nome, né? Ela cria uma marca, ela gasta com marketing, ela gasta com identidade visual, ela gasta às vezes com trabalho de name, né? Que são pessoas que criam nomes para a empresa, e elas não fazem uma pesquisa de viabilidade no NPI. Então o que acontece? Ela já fez um gasto de, vamos colocar aí, de R$5.000. E aí ela fala, não, o registro de marca eu vou deixar para daqui a pouco. Eu vou fazer um investimento, né, em nome, em fachada, em placa e tudo mais. E sai divulgando nos grupos. Sai divulgando, exatamente. Todo mundo já está decorando. Exatamente. Conecta ali a Pitch Invest com o Júlio. Exatamente. O nome se perde no caminho, fica só Pitch exatamente. Invest. E aí chega uma hora que ela se preocupa em fazer o registro da marca. Então ela vai entrar em contato com o escritório de propriedade intelectual, ou escritório jurídico e tudo mais. E ela vai falar, estou querendo registrar minha marca. E a gente olha a marca e vê que naquele ramo mercadológico que ela atua, que ela vai atuar, já tem um registro de marca.
E aí tu vira para ela e fala, tu não vai conseguir registrar tua marca. E aí o que ela vai fazer? Todo esse investimento que ela já fez lá atrás, ela vai ter que ou desistir da marca ou iniciar outro investimento, porque aquela marca ela não vai conseguir se consolidar no mercado. Então, futuramente, se ela quiser fazer um trabalho de licenciamento de marca, ela não vai conseguir. Se ela quiser franquear aquela marca, ela não vai conseguir. Então, ela está em débita para fazer esse tipo de serviço. Então, eu sempre deixo muito claro, Júnior. A partir do momento que você tem uma ideia, você iniciou com essa ideia e você quer ter fins lucrativos com ela, é hora de registrar a marca. Seja a sua marca, seja o seu logotipo, entendeu? Sim. Então, é muito importante essa etapa inicial do registro da marca. Imagina uma questão da Havan, né? Como estava sendo falado. Por exemplo, a Havan está há anos aí no mercado, colocando, né, a sua marca realmente no mercado para tudo. E aí, hoje, ela não tivesse ali essa marca registrada. Exatamente. A gente está falando da Havan. Tá, então, é exatamente a mesma coisa de uma empresa que está iniciando, né, que está tendo todo o trabalho também. O Luciano lá está tendo o seu trabalho de fazer toda essa divulgação ampla, expansão da loja dele. E aqui quem está no início também está nesse foco, está participando de vários eventos, está colocando, está patrocinando, está fazendo podcast, enfim, está fazendo essa divulgação. E aí chega esse momento que, felizmente, a pessoa, poxa, por causa de um deslize meu, no sentido de tentar economizar lá no passado, agora vou ter que gastar bem mais ali, né? E aí, uma pessoa que está querendo ali contratar um serviço, né, do teu serviço lá da Total, por exemplo. Qual é o benefício que de fato... Júlio, deixa eu só acrescentar algo que é interessante e relevante ao tema. Aconteceu isso com a cidade de Itajaí quando fez a festa Marejada. Perfeito. Eles não registraram um nome, alguém percebeu, fez o registro, esperou passar 3 anos de festa, porque aí a festa criou um corpo nacional e cobrou indenização na justiça. A prefeitura teve que pagar e comprar o nome do cidadão do qual tinha registrado o nome. Isso, a Marejada. Marejada, a festa tradicional de Itajaí. Isso. Olha, eu vou só falar aqui pro pessoal, né, que Não, todo mundo me ouviu também. Ouviu? Então perfeito, então. Tá. Eu acho, muito obrigado pelo teu apontamento. Isso acontece demais mesmo, sabe, Júlio? Até às vezes a gente repassa isso para o cliente acha que a gente está querendo, inventando de certa forma, né? Só para a gente poder vender nosso serviço. Mas não, isso acontece demais dentro do nosso escritório. Entendeu? Empresas que registram de má fé o nome, né? Vê uma oportunidade para registrar de má fé o nome e depois cobram um royalty, né? Uma indenização para devolver esse nome. Isso aí aconteceu até com um cliente nosso lá não vou citar o nome dele, mas um cliente nosso lá de Minas Gerais, que ele era dono de um restaurante e o restaurante começou a caminhar e explodiu e ele não tinha feito o registro de marca. E aí, nesse meio termo, ele perdeu um gerente foi desligado da empresa, e esse gerente foi olhar como é que estava a propriedade intelectual dele, para ver se ele já tinha registro de marca. E ele viu que não. Esse restaurante não tinha feito registro de marca ainda, e esse restaurante tinha explodido na cidade. O que ele fez? Ele foi lá e registrou a marca. Registrou a marca e ficou quietinho. Não falou nada, não comunicou o dono, tudo mais, e esperou o restaurante explodir ainda mais. Quando esse restaurante chegou, acho que no ápice dele, ele chegou no proprietário e falou, fulano, você tem o registro da marca? Aí o proprietário ficou, não, vou ver com o meu jurídico, vou ver com a minha contabilidade e tudo mais. E verificou que não tinha registro de marca. E aí o que ele falou, você sabia que o dono da sua marca agora sou eu? E aí teve aquele imbróglio todo, enfim, ele teve que comprar a marca do ex-gerente dele, né, do ex-funcionário dele, pagando aí, sei lá, 3, 4 vezes mais do que ele gastaria lá no começo fazendo um registro de marca numa classe. E olha isso, né, cara? Realmente de má fé mesmo, má fé. Né? Porque o que a gente até então estava falando aqui é questão de outra pessoa simplesmente ter a mesma ideia com o mesmo nome. Isso pode acontecer facilmente. Mas uma pessoa também agir de má fé, nem imaginei que poderia, de fato, acontecer algo nesse sentido. E como esse exemplo do Sandro muito também. Bom. Né? Um exemplo da Marejada, um evento grande, né, cara? Um evento da cidade e não estava com esse registro também. Eu lembro, eu não sei se isso se enquadraria. Sabe aquele caso daquela menina que queria comprar um milho lá, que os pais não estavam liberando dinheiro? Eu esqueci até o nome da... Uma atriz famosa. Não lembro, Júnior. Depois eu me lembro aqui o nome. Mas, enfim, teve um rapaz que registrou um domínio no site com o nome dela. Sim. O nome dela, .com.
E aí, quando deu essa polêmica, ele estava vendendo esse registro. Sim. Então, depois eu fui pesquisar um pouco, né, sobre isso. Tem pessoas que, de fato, registram nomes, né, Para segurar, né? Para segurar. E aí, depois, ele, se aquela pessoa quiser, ele vai vender lá 20, 30 mil reais aquele simples domínio lá. Isso pode acontecer também com empresas. Porque, por exemplo, está uma startup, a pessoa ainda não tem um site, né, com domínio próprio e tal, tudo mais ali. Pode ser que ele compre também, veja que tem uma tendência aquele site ali, e aí compra aquele domínio e aconteça isso também. No registro de marca, ele garante também ali a questão do domínio? Como é que... Muito importante esse levantamento, Júlio. O que acontece? Muitas empresas, elas confundem também um pouquinho. Ela chega para mim e fala, Vinícius, já tenho o domínio da minha empresa. Agora só falta o registro da marca. Que deveria ser ao contrário, né? Eu já tenho o registro da marca, agora só falta o domínio do site. Porque o que acontece, Júlio, a partir do momento que tu tem um domínio de um site, isso não te garante nada. Tu pode ter o nome daquela marca com o site, mas o registro da marca dela perante o INPI você não tem. E aí o que acontece? Quem tiver o registro de marca perante o INPI vai prevalecer. Então isso acontece muito também aqui no nosso escritório. O cliente... Então, se uma pessoa tem um domínio, outra empresa vem com o registro da marca, tu perde aquele domínio. Ela perde o domínio. Então, o que a gente faz? A gente consegue recuperar um domínio ou uma conta no Instagram. Isso acontece muito no Instagram também. Até dentro do Instagram, na configuração dela, tem uma área ali de propriedade intelectual. Então, o que acontece? Uma empresa que tenha registro de marca, queira derrubar uma empresa que não tenha registro de marca e está utilizando aquele nome, a gente consegue fazer uma denúncia via o Instagram e o Instagram derruba aquela página. E aí você volta a ser o titular daquela marca. Então a questão do domínio é muito interessante, Júlio. O que acontece? Não adianta você só ter o site e não ter o pedido de registro no INPI. Você tem que ter um pedido de registro no INPI. Até porque se você tiver aquele site e não tiver o registro, a gente consegue anular e recuperar aquele site para a gente. Porque o que prevalece hoje é a questão da propriedade intelectual visando o registro de marca, né? Muita gente também fala, Vinícius, eu já tenho o meu registro, eu tenho o meu registro que eu fiz na junta comercial, né? Muita gente acha que na hora que tu abre uma empresa, tu faz aquele registro, aquela inscrição na junta serve. Não, junta comercial e registro de marca perante o INPI são coisas totalmente diferentes. E o que prevalece sempre está na cadeia de cima é a questão da propriedade intelectual visando o INPI, né? O INPI que a gente gosta de falar, algumas pessoas falam INPI, que é Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que vai abranger toda essa questão de propriedade intelectual. Seja um serviço de registro de marca, seja um serviço de patente, de desenho industrial, direitos autorais, segredos comerciais. Então é uma área bem ampla do nosso direito. Cara, aconteceu com uma cliente minha que ela tinha um estabelecimento. E aí eu pesquisando, não é, sobre o CNPJ dela, fazendo toda a minha pesquisa a respeito do mercado dela, encontrei uma outra empresa com o mesmo nome, com o mesmo segmento, exatamente igual, assim, parecia que até que era uma franquia dela em outro estado. Eu até comentei com ela, você tem uma outra empresa em outro estado? Ela disse, não tenho, eu só mostrei os dados para ela. Impressionante, não tinha uma vírgula diferente do que ela tinha colocado no dela. A vantagem é que, no caso, ela já estava registrada. Então, isso aí ela conseguiu lá, resolveu com o jurídico dela, tudo mais, ok. Mas, assim, era exatamente igual. Essa empresa que estava lá, acho que era na Bahia, se eu não me engano, eles não sabiam da existência dessa empresa aqui. E eles abriram 5 anos depois dela. Então, é impressionante como é que a mesma ideia, exatamente igual, surge em outra pessoa, em outro local. Então, a importância disso, no caso, né, deixar registrado ali, justamente para isso, uma eventualidade dessa, conseguir recorrer. E ainda sobre o domínio, Santoro, no caso, tem o .com, .com.br, .org, isso tudo está dentro do registro da proteção do INPI ali? Sim. Logicamente, quando a gente fala de .com, se a gente estiver falando de serviço internacional, de sites internacionais, aí foge um pouquinho da questão do INPI, né? Aí vai mais na questão da propriedade intelectual fora do país. Então, registro de marca internacional, tudo mais, uma empresa a nível internacional. Então, é um serviço um pouquinho diferente do registro de marca e do domínio aqui no Brasil, né? Seja .org, seja .com.br. Quando a gente fala de .com, geralmente a gente está falando de uma empresa internacional. Então, aí a gente tem que trabalhar um pouquinho mais e ver sobre a questão de registro de marca internacional, né?
Então, mesmo que essa empresa, no caso, seja nacional, ela tenha comprado o .com só. Exatamente. Isso já configura que ela seja internacional e não estaria dentro do NPI, é isso? Ou não? Não, estaria dentro do NPI. Eu falo se for uma empresa internacional. Ah, tá. A empresa já é internacional mesmo, não apenas o .com, no caso, entendi. Não, se for um .com é uma empresa nacional, acho que hoje tem algumas empresas que utilizam só do .com, a gente consegue recuperar sim, sem problema nenhum. Entendi. Cara, e uma pessoa que queira contratar um serviço, mas para ela saber que essa empresa que registra, como é que é mesmo que chama? O NPI? É isso, não, perdão. A empresa que é responsável ali de propriedade intelectual, a Total Marcas, Total. por exemplo. Uma empresa jurídica voltada para a propriedade intelectual, Isso. né? Digamos que seja uma startup, lá está procurando uma empresa jurídica, né, para essa propriedade intelectual, e ela queira saber se essa empresa realmente é confiável. Perfeito. Onde que ela acessa? Ela vai no registro NPI? O que ela faz para poder saber que ela realmente é regulamentada aquilo? Perfeito. Primeiramente, quando a gente está falando de uma empresa de propriedade intelectual, a gente está falando de um serviço jurídico, né? Então, logicamente, que essa empresa vai ter uma inscrição na OAB. Então, na OAB, de onde ela tiver a matriz. No caso, lá em Belo Horizonte, onde a gente tem nossa inscrição na OAB. Ela consegue também fazer uma pesquisa de viabilidade, uma pesquisa perante o NPI, né, para ver se é uma empresa cadastrada no site governamental. Lembrando que o NPI é uma autarquia federal, então ela consegue fazer essa pesquisa também perante o NPI. E para você ser um procurador no NPI, você precisa ter tipo uma OAB, que é o API, que é o número que a gente faz o credenciamento ali, do número da OAB e tudo mais. Então, é um número vinculado com a questão da propriedade intelectual, a questão do NPI. Então, ela consegue fazer essa pesquisa, né? Consegue ver se essa empresa é uma empresa séria, se a empresa tem uma reclamação ou se tem uma nota na OAB, se tiver alguma denúncia na OAB. Então, ela consegue fazer isso igual mesmo de um escritório jurídico. Até interessante, Júlio, quando a gente está falando dessa área, a gente comentar um pouquinho sobre golpes que existem em relação à propriedade intelectual, né? Infelizmente, ou felizmente, a gente mora aqui hoje no Brasil, então a gente sabe que isso aí é muito comum, né? Seja um golpe bancário, um golpe em qualquer serviço, a gente está sujeito a isso. E quando a gente fala em propriedade intelectual, em serviço de registro de marca, melhor dizendo, a gente convive muito com esses golpes. Então, empresas terceiras ou empresas que agem de má fé, assustando o cliente, isso acontece semanalmente no meu escritório, de clientes receberem um e-mail que, a partir do momento que elas fizeram um depósito, como é uma informação pública, todo mundo tem acesso a esse depósito. Então, elas olham ali e vê que a empresa fez um depósito, às vezes está sem procurador ou está com o procurador, e mandam um e-mail. Vi que você fez um pedido de registro no NPI, agora você tem que pagar uma taxa, você tem que pagar por um serviço de acompanhamento. Então, existe muito golpes nesse meio. Por isso que aí entra cada vez mais uma empresa séria, como hoje a empresa da Total Marcas, falo em nome da Total Marcas em patente, mas existem várias empresas sérias hoje no Brasil em relação nesse segmento, mas ter um procurador quando a gente vai fazer um pedido de marca, e não fazer esse processo sozinho. Porque, logicamente, se você fizer um processo sozinho, você vai ficar em dúvida se aquele boleto é para pagar, se você precisa fazer um outro pagamento. Então, logicamente, você não vai saber. Então, a gente sempre fala, não vale a pena a dor de cabeça. Eu gosto sempre também de falar espelhar com outro caso, é que nem a gente entrar com um processo, né, uma ação judicial no juizado especial, né? No juizado especial você pode entrar com um advogado ou sem advogado, né? Hoje no juizado especial você pode mesmo você fazer sua peça e entrar com um processo, não precisa contratar um advogado. Mas, logicamente, se você não contratar um advogado, você não vai saber fazer os pré-requisitos, no mérito da questão, você não vai saber fazer os pedidos de forma correta, às vezes você não vai conseguir saber se basear num valor de indenização. Então, logicamente, quando o juiz for analisar seu pedido, logicamente ele vai geralmente te passar um valor sempre abaixo, te majorar o valor menor que você deveria ganhar. Então, não vale a dor de cabeça de você entrar sozinho. Vale a pena você pegar um especialista, escutar pelo menos o que ele está querendo falar, conversar com ele. Então, isso acontece aqui no escritório, Júlio. Quando um cliente chega para mim falando que quer fazer um registro de marca, eu chamo ele, eu converso com ele, eu pergunto quais são as classes ou qual é o meio que ele trabalha, qual é o ramo mercadológico que ele trabalha, para poder levantar e fazer uma proposta comercial. Hoje, aqui dentro do escritório, a gente não manda proposta pelo WhatsApp, a gente não manda proposta por e-mail, a gente chama o cliente para conversar e fazer uma call com ele.
Então, a partir do momento que a gente Cada faz... cliente é único, né? Exatamente. É uma situação específica, você tem que entender o que de fato aquele cliente está querendo para poder atender ele ali, né? No caso, essa primeira conversa. Primeira reunião ali que você tem. É fundamental. Identificar por exemplo, o preenchimento do briefing com aquele cliente ali para entender o que ele faz. Por exemplo, se um cliente chega simplesmente a Santoro, quanto que é para registrar minha marca? Que acontece muito, né? Acontece, imagino. A gente entra, vamos ver quanto custa para registrar minha marca. Se passar um valor ali, por exemplo, a gente estava conversando antes de iniciar aqui, se eu passar para ele só como exemplo, 2 salários mínimos, e ele estiver fazendo um levantamento sobre aquele registro, quanto custa, e uma empresa chegar para ele e falar que custa 1 salário mínimo ou custa R$300, em determinado cliente, ele vai fechar com aquele que for mais barato. Então, o que a gente faz? A gente traz o cliente para fazer uma reunião, a gente conversa com ele, a gente vê qual que é a dor do cliente, a gente vê qual que é o tamanho do cliente, para a gente poder passar um valor. Logicamente que a gente tem um valor fixado, mas a gente vai passar de acordo com aquelas classes mercadológicas. Entendeu? Então, a gente, até para ele, agregar valor àquilo que ele estiver comprando, né? Aquele serviço que ele estiver adquirindo. Então, a gente não passa nenhum valor pelo WhatsApp, não passa nenhum valor de boca a boca. Não, a gente chama o cliente, conversa com ele e faz essa reunião, esse pitch inicial, né? Até por isso eu acho que hoje, bem como tu falou no começo da reunião, hoje a gente foi eleito o 7º maior depositante de registro de marca no Brasil. Então a gente ficou muito feliz com esse resultado. A gente sabe muito bem que a gente poderia estar entre os 5 maiores, mas infelizmente algumas empresas que ficaram acima da gente trabalham de outra forma, que a gente não estou aqui para falar sobre isso, mas a gente tem orgulho em falar, bater no peito, que a gente tem, no ano de 2023, a gente fez 2.814 depósitos de registro de marca. Parabéns, cara. Então, esse é eu agradeço aqui, desculpa, todo o nosso serviço, nosso serviço operacional, nosso serviço financeiro, o nosso pessoal do comercial, do jurídico, que faz parte também desse número. É uma equipe realmente trabalhando junto para poder chegar nesse patamar, né? Só por curiosidade, sabe mais ou menos quantas empresas tem no Brasil, a média de... Só para o pessoal entender o que é esse 7º colocado a nível nacional. Em referência a essa classificação, tem mais de 20 mil empresas. Meu Deus. Então, assim, a gente, logicamente, tem empresas centenárias que ficaram na frente da gente, como uma empresa que é hoje uma das maiores empresas de propriedade intelectual, que é uma empresa chamada Dânima. Então, até recentemente, semana passada, a gente esteve lá no escritório fazendo uma imersão de propriedade intelectual junto com eles. Então, uma empresa aí centenária, tem 130 anos de empresa. Então, a gente hoje, com 20 anos, já está conseguindo alcançar bons números, que é um fruto de um trabalho que vem sendo feito com muita maestria. E que é interessante, com certeza, né, quando iniciou a Total, essa empresa ela foi inspiradora para vocês, porque a gente sempre se inspira naqueles os maiores, né, para a gente realmente copiar as ideias, para poder a gente melhorar até. E hoje está quase que concorrendo com essa empresa de 130 anos no mercado, vocês estão com 20 anos, isso, né, a Total com 20 anos. Então, assim, é algo realmente surpreendente, que mostra o valor que vocês entregam no serviço de vocês, realmente a questão da qualidade do serviço, né? Então, esse sentimento de estar no 7º colocado aqui a nível nacional realmente deve ser uma alegria extrema ali para a equipe, né, cara? Com certeza, né? Um trabalho aí foi feito com muito carinho, com muita maestria por todos os colaboradores, né? Hoje a gente possui uma média de 60 colaboradores dentro do escritório, né? Divididos em cada as unidades. Então, logicamente, os maiores possuem mais pessoas na nossa matriz em Belo Horizonte, né? Que fica todo o nosso serviço operacional, serviço financeiro, serviço jurídico, serviço TI. E em São Paulo, como eu falei no começo do nosso programa, fica o nosso setor internacional, Júlio. Isso é muito interessante também a gente conversar, porque muitas empresas de propriedade intelectual ou empresas jurídicas não atuam nesse serviço de registro de marca internacional. Então, o que seria esse serviço de registro de marca internacional? Hoje a gente tem grandes clientes aqui dentro do escritório, então a gente atende desde o microempresário até o macroempresário, como bancos, uma das maiores consultoras da América Latina, também são clientes nossos. Então, essas empresas prêmios que a gente fala, mas empresas de médio a grande porte, elas fazem o quê? Registro de marca internacional. Então, o que elas querem? Elas querem levar a marca dela do Brasil para fora, para os Estados Unidos, para a Argentina, para a Europa, para a Ásia. Então, a gente também faz esse trabalho de serviço de marca internacional. A gente possui correspondentes fora do país. Hoje, a gente possui correspondentes em Miami, Madrid e um na Ásia. Então, a gente tem 3 correspondentes, quais auxiliam a gente nesse processo de registro de marca internacional.
mas a gente faz, hoje só de um cliente nosso, a gente já fez mais de 200 depósitos de marca internacional, e a gente tem muita parceria quando a gente fala em rede de marca internacional. Então, a gente conversou no começo da reunião aqui sobre a parceria que a gente tem com o Sebrae aqui de Santa Catarina. Sim. Então, uma parceria muito interessante na qual a gente consegue ministrar algumas aulas, algumas palestras, algumas lives durante o Instagram ali e tudo mais, para a gente poder falar um pouquinho sobre mais esse processo de rede de marca internacional, no qual eles possuem também um trabalho fantástico com go-to-market, são empresas brasileiras que querem levar para fora do país, e empresas como a Fater em Blumenau, que eu gosto sempre de enfatizar essa parceria que a gente tem com eles, que é uma empresa que trabalha com estratégias internacionais. Então, elas pegam uma empresa do zero e levam para fora do país. Então, logicamente, quando elas vão levar fora do país, essas empresas vão precisar fazer o reach marca internacional fora do país também. Então, a gente atua com essa parceria como um braço do Sebrae e da Fater. Uma coisa que tu está falando aí, eu acho muito interessante, essa questão da pesquisa de mercado. Né? Por exemplo, a Total, para registro de marca internacional, está no melhor local do Brasil para poder trabalhar com isso. Perfeito. Então, o que eu trago com isso é que algumas empresas podem pensar que eu preciso ter meu polo em todos os estados, ou eu preciso realmente estar o foco, tudo bem diversificado em todos os polos que eu tiver empresa. Uhum. Não, é necessário fazer uma pesquisa. Faz uma pesquisa para saber aonde é o estado mais apropriado para poder fazer essa questão internacional. Uhum. Não adiantaria muito você estar aqui com esse polo internacional, questão internacional, aqui em Santa Catarina, em comparação a São Paulo. Sim. Então, essas pesquisas, né, com relação a onde colocar a empresa, eu acho muito bacana também. Sim. Tu falou ali que tem Miami, Madrid e países da Ásia, né? Da Ásia, perfeito. No caso, uma empresa que quer ir para Paris, por exemplo, ela faz também, ou só seria para a Espanha? Ou tu consegue fazer para Paris, para a União Europeia toda, né? Tá. A gente consegue fazer, Júlio, até a gente fez recentemente, um cliente nosso que foi levar a marca dele para a União Europeia. Então, o que a gente faz? A gente faz um depósito na União Europeia. Então, ela vai pegar Portugal, Espanha, França, menos o Reino Unido. O Reino Unido ele não se enquadrou nessa, quando a gente fala em União Europeia. Então, se o cliente quiser fazer União Europeia mais Reino Unido, ele vai pagar o Reino Unido à parte. Mas se ele quiser fazer um depósito hoje em Paris, ele vai estar protegido tanto em Paris como na União Europeia. Que legal, interessante. Na União Europeia tem esse benefício, né? Quando a gente fala em Estados Unidos, logicamente, faz um depósito só nos Estados Unidos. A maioria dos meus clientes hoje levam muito para a América do Sul, né? Quando eu falo em clientes nossos aqui de Santa Catarina, no ramo têxtil, né? Muito forte, questão do Paraguai, Argentina, Bolívia, até a mesma América Central com o Panamá e tudo mais. E Estados Unidos, América do Norte é muito interessante essa questão do registro de marca internacional. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, o registro de marca, diferente do Brasil, ele é levado como obrigatório. Então, a gente não consegue iniciar um trabalho nos Estados Unidos, uma empresa local ou uma empresa daqui, sem registro de marca. Ele é obrigatório naquele país. Entendeu? Então, eu acho que teria que ser obrigatório aqui também no Brasil, né? Até para a gente ter mais credibilidade no mercado e tudo mais. Mas, infelizmente, não é um serviço hoje obrigatório no Brasil. E nos Estados Unidos é obrigatório. Então, até tem clientes meus que fazem um trabalho em Amazon, em sites de vendas e tudo mais, e tu só consegue se cadastrar ou se inscrever nesses programas como o Amazon da vida, se tu tiver pelo menos o protocolo de registro de marca. Então, obrigatoriamente, a pessoa tem que fazer o registro da marca dela lá naquele país. Essa questão do Brasil, né? Eu penso, né? No caso, é porque já é tão burocrático o Brasil também. Exatamente. Empresas para investir, por exemplo, tinha aí a BR do Mar, no caso, que estava para ser aprovada, não foi. E assim, a gente olha, se a gente está na competitividade na questão global, a gente está muito atrás. A gente temos aí o maior porto, né, da América Latina, que é aqui em Santos, né? O complexo de Santos todo. Mas se a gente comparar a quantidade de movimentação de contêineres anual com o maior porto, no caso na China, a gente está, acho que 1/10 talvez aí de movimentação, não sei ao certo, mas é pouquíssimo, né, em comparação. Então acho que essas questões de
deixar um pouco mais livre deve ser relacionado a isso, né? Para tentar desburocratizar, talvez, e tentar trazer um pouco mais de empresas mais para o Brasil. Será que seria nesse sentido? Eu acho que falta um pouquinho do incentivo do governo, né? Essa questão, tendo em vista que é uma autarquia federal, como eu comentei, então eu acho que seria mais interessante ainda esse serviço ser obrigatório, né? Até iria facilitar para os escritórios e tudo mais, pela obrigação de fazer de marca, até porque não é um serviço caro, né? Então, até a gente pode precificar aí a questão, a gente tem uma média de 2 salários mínimos por classe mercadológica, então não é um serviço nada robusto que tu vai ter que se desdobrar para pagar. Logicamente a gente entende que às vezes a pessoa está começando do zero e tudo mais, mas dá sim para qualquer pessoa fazer esse serviço de registro de marca, que é no qual muito importante. Eu acho até um valor muito baixo. Irrisório, exatamente. Irrisório, né, para uma questão tão importante da empresa, por todos esses riscos que a gente pode ter, no sentido ali, como você deixou bem explicado aqui. Então, é um valor muito baixo mesmo, sendo bem sincero aqui. Mas, mudando aqui a questão aqui, o Santoro, no sentido, né, de todos esses benefícios ali. Aqui a Pitch Invest é mais voltada, assim, startup, né? Startup a gente está sempre validando, trazendo as questões. Total Marcas, ela iniciou e ela viu uma dor no mercado também. O que ela identificou para dizer assim, cara, agora eu vou registrar, vou trabalhar registrando marcas e patentes? Como é que ela fez essa pesquisa? Como é que ela viu que o mercado realmente estava precisando? Tinha uma empresa já há 130 anos, né, como você mencionou ali, já estava dominando todo o mercado. E como é que foi esse processo para dizer, olha, realmente agora eu vou fazer a diferença aqui também? Entendi. Então, o que acontece, Júlio? A Total, quando ela iniciou lá atrás, a gente está falando aí de 16, 17 anos atrás, ela era um escritório jurídico, né, que ela atendia todas as esferas jurídicas, seja uma ação trabalhista, uma ação civil, uma ação criminal, uma ação empresarial. Era aquele escritório que está iniciando do zero, então ela faz qualquer tipo de serviço, né? E ao longo do tempo, o Vinícius, meu xará, ele virou especialista em propriedade intelectual, né? Fez alguns cursos na época que eram muito poucos, né? Até porque essa questão da propriedade intelectual, Júlio, a gente não vê na faculdade. Eu sou formado em Direito, sou advogado especialista em propriedade intelectual e não me lembro de ter, eu faço 10 anos de formado esse ano, então não me lembro de ter visto propriedade intelectual na faculdade, na cadeira da faculdade, né? A gente viu, acho que um pouquinho de direito empresarial, mas não foi a fundo. Então o que acontece? Muita gente, quando se forma em direito e vai advogar, ele nem lembra da questão da propriedade intelectual. Eu não trabalho, eu vou me especializar em direito civil, em direito criminal, e se aparecer uma demanda de propriedade intelectual, eu vou fazer, entendeu? Não, fizer um registro de marca, eu vou fazer aqui no escritório, é uma coisa mais básica, porque muita gente hoje ainda tem esse preconceito, entendeu? Da propriedade. Eles viram para mim e falaram, pô, Vinícius, se formou, fez o quê? Falou, não, trabalhando com direito da propriedade intelectual. Ele, mas isso dá dinheiro, isso aí. Porque o que acontece, Júlio? Muita gente não enxerga a propriedade intelectual do jeito que ela deveria ser enxergada. Então, quando a gente está falando de propriedade intelectual, a gente está falando de tecnologia. A gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de valuation de empresa, a gente está falando do bem mais intangível da empresa, que é a marca. Então, não é apenas um serviço de registro de marca que a gente faz. A gente faz também contratos de licenciamento, a gente faz um contrato de franquia, a gente trabalha no ramo de patente, que é um serviço muito robusto. A gente trabalha também com a questão contratual de desenho industrial, de direitos autorais, seja para proteger uma música, um livro, ou uma receita através de um segredo industrial. Então, tem clientes meus de bares e restaurantes que tem um cardápio diferenciado, tem uma receita de um bolo, receita de quando a gente está falando dessa linha fitness, de um blend diferenciado. Então a gente faz uma proteção via segredo industrial para mostrar que aquela pessoa é o dono daquela fórmula, entendeu? Então é uma área assim, muito ampla. Só que o pessoal, quando fala em propriedade intelectual, ela acha que é só um depósito de marca. Tu ganha então o quê? 2 salários para fazer um registro. Só? Não, não é só isso, não. É um serviço muito amplo, na qual hoje a Total faz. Então a gente não tem como especialista apenas registro de marca, né? Então a gente atende todas as áreas da propriedade intelectual, e quando a gente está falando de tecnologia, a gente também está falando de propriedade intelectual. Cara, eu acho que tem gente também que pensa que é só
a utilização da logo também. Perfeitamente. Porque não entende que tem todo esse processo por trás aqui, né? É um iceberg de fato ali. Exatamente. Né? Muita gente procura, quero proteger a minha logo, né? Então hoje no NPI o que acontece? A gente pode proteger a nossa marca de 3 formas. Nominativa, quando é só o nome, figurativa, só a logomarca, e mista, quando é o nome mais a logo. Então a gente vai, logicamente, sempre perguntar para o cliente, às vezes o cliente já tem um registro de marca, só que o Júlio fez uma atualização na logomarca dele, que por sinal é muito bonita. Obrigado. Ele quer registrar essa logomarca, então a gente vai lá e faz um depósito na forma figurativa, né, que é só a logomarca. No caso da Apple, que tem a maçã, da Nike, que tem o risquinho. Então são 3 formas de registro de marca que dá para fazer dentro de um processo no mesmo. Cara, interessante. Essa logo aqui a gente mudou recente, né? Porque era uma outra, não estava trazendo tanto a mensagem, no caso da Pitch Invest, o que de fato é. Então essa aqui é uma conexão, né, de cores todo esse ecossistema, né, que envolve a questão das startups, e é um ciclo, né, no caso, no sentido de a gente trabalhar todo esse ecossistema junto, interligado. E assim, isso foi um processo, né, de a gente ficar pensando. Então por isso que eu te perguntei ali naquele momento, tá, quando é que eu consigo registrar? Porque assim, quando eu iniciei era 2 pessoas apertando a mão. Sim. Que eu trouxe, vou trazer algo relacionado a negócio. Só que depois, sabe, você não está sentindo tanta conexão com aquilo? E aí eu mudei. Se eu tivesse registrado naquele momento, Santoro, agora seria um novo registro agora. Perfeito. Eu poderia desconsiderar totalmente aquele ali. Perfeito. Isso? Júlio, o que acontece? A partir do momento que a gente faz um depósito de registro de marca, a gente não consegue mexer nele. Entendeu? O processo iniciou e agora eu quero mudar. Mudei uma letra, mudei a logo e tudo mais, eu não consigo mexer naquele processo. A gente vai ter que esperar até o processo finalizar. Que hoje um processo de marca ele demora de 10 a 13 meses. Então é um processo demorado, né, que a gente fala hoje no NPI. Cara, isso é importante falar mesmo, porque exatamente. Às vezes, né, o cliente não entende muito bem como é que funciona todo o processo por trás. Tem questões jurídicas, né? No caso, administrativas, jurídicas e tudo mais. Então é esperar, no caso, né? O cliente tem que saber. E nessa reunião tu também menciona sobre isso, né, ali com o cliente. Por isso que é importante essa exatamente. Reunião, né? E até interessante, Júlio, por quê? Porque muitos clientes falam, eles acham que a gente vai depositar o registro, fazer o protocolo e a partir dali já sai o Rzinho registrado da marca. Não, é um processo que demora um pouco. Até porque ele tem que obedecer algumas fases do processo. Então, vai ter a fase ali da oposição de terceiros, quando qualquer marca terceira pode fazer um serviço de oposição à nossa marca. Então, logicamente, ele vai precisar de uma empresa especializada. Por quê? Porque se ele sofrer uma oposição, ele vai ter que fazer uma manifestação da sua oposição. Então, uma peça jurídica. Logicamente, alguém que é leigo da área não vai saber fazer uma peça jurídica. Entendeu? Então, seja um serviço de oposição, seja um serviço de manifestação, seja um serviço de recurso, quando a marca lá na frente foi indeferida, ainda dá para deferir ela através de um recurso e assim modificar a decisão dos examinadores. Então, são etapas durante o processo na qual precisa de um especialista, precisa de um procurador junto para ajudar essa pessoa a ter êxito na marca, né? Então, é muito interessante, desde uma pesquisa de viabilidade, para ver se a marca tá viável, até um especialista para concluir toda a marca. Porque o que acontece, Júlio, já aconteceu muito comigo, de clientes, quando eu vou falar de propriedade, de registro de marca, falar, eu tenho um nojo disso, eu tenho um pavor disso. Aí eu falo, por quê? Aí ela fala, não, porque eu já gastei mais de 10 mil reais para fazer o registro de marca e até hoje não tenho registro de marca. Não tenho um Rzinho na minha marca. Eu falo, Aí eu chamo o cliente para conversar, pergunto o que aconteceu. Porque o que acontece, Júlio? Como é um processo demorado e a gente precisa obedecer algumas etapas do NPI, a gente precisa fazer esse tipo de acompanhamento. Então, muitos escritórios, eu digo a maioria dos escritórios de propriedade intelectual, o que eles fazem? Eles trabalham a gente fala assim, trabalham por ato. Então, eles te cobram um valor inicial para fazer um registro de marca. Durante o processo, se tiver alguma objeção, eles vão te cobrar mais um valor. Quando sai o deferimento, eles te cobram mais um valor. Então, é um serviço caro. Então, o cliente ele não sabe quanto que ele vai gastar do início ao fim. Até a gente trabalha de uma forma diferente. A gente trabalha passando já um valor. Isso que a gente explica para o cliente na reunião, porque às vezes o cliente recebe uma proposta de R$1.000, mas esse escritório cobra por ato. Então, todos os atos que estiverem durante o processo, ele vai ter um custo ainda maior. Com a gente não, a gente cobra um valor fixo que o cliente vai gastar do início ao fim. Então, o cliente ele já sabe quanto ele vai gastar com a gente. Não tem pegadinha, não tem pegadinha, surpresa. Não tem surpresa. Exato. O que ele vai gastar a parte é só as taxas federais e oficiais do NPI, que são taxas federais, e ele vai ter que pagar de qualquer forma. A gente só emite essa taxa e envia para o cliente. Mas é muito interessante a gente comentar sobre isso, porque infelizmente
Existe muitos escritórios que a gente fala que são escritórios despachantes, né? Eles só querem olhar a marca, fazer uma pesquisabilidade bem meia boca e registrar ali e tchau. Não faz um serviço de acompanhamento que a gente faz aqui também no escritório. A gente paga um software aqui dentro do escritório para fazer uma varredura semanalmente para ver se tem uma qualidade. Será que registrou uma marca na classe onde a Pintinvest está registrada com o nome Pitch Invest, que é uma marca muito parecida, que vai trazer uns problemas futuramente? A gente vai fazer um serviço de colidência. A gente vai fazer uma oposição naquela marca para não deixar que os examinadores lá na frente defiram ela sem ter feito um serviço de oposição. Então é um trabalho que a gente faz durante o processo. Não é apenas só registrar e depositar. Isso é muito fácil. Qualquer pessoa, e até o YouTube ensina a fazer. Mas esse trabalho de periodização, esse trabalho de acompanhamento durante o processo é um diferencial nosso aqui do escritório. Isso aí de ter esse acompanhamento aconteceu comigo uma vez, mas não tinha nada a ver com marcas. Assim, foi de um acidente de moto, tal, foi da entrada lá no processo. Cara, passei 5 anos para resolver. Eu fui sozinho, né? Achava que era simples de resolver, só dar a entrada lá. Do juizado. Exato. Se tivesse um acompanhamento de alguém para poder realmente ali, olha, vamos... É assim que funciona. Esse aqui é a documentação. Eu chegava lá no juizado lá, né? Faltava um documento, faltava exatamente, coisa. Tudo pela metade. Exatamente, entendeu? Então não explicava direito como é que era. E também essa questão, uma coisa que me incomoda muito, Santoro. Vou contratar um serviço. A pessoa me diz que é tal valor. Aí no meio do caminho vai vindo outros valores. E aí quando eu questiono, mas o que é esse valor aqui? Naquela primeira reunião que a gente teve, não teve esse valor. Por que você não me explicou? Aquelas pegadinhas, famosas pegadinhas. Mas está aqui dessa forma, no contrato, não sei o que, naquelas letras miúdas também, porque como eu não sou da área do direito, tem muita coisa que eu não vou entender ali. Então, é uma coisa que me incomoda muito. E acredito que a grande maioria dos clientes também com relação a isso. Então, é muito melhor. Olha, vai ser 5 mil reais, mas eu sei que jogar até o final 5 mil reais. Olha, vai ser agora 2 mil, daqui a 3 meses vai ter X valor, X exatamente. Ótimo. O problema é a surpresa. Porque aí o cliente, ele escolhe se ele vai querer fazer ou não. Exatamente. Ele já sabe do valor, entendeu? Até uma outra, quando tá falando essa questão de ir pagando aos poucos, eu gosto sempre de falar como a propriedade intelectual está no nosso dia a dia, seja através de uma inteligência artificial, seja através de uma tecnologia. Imagino que você baixou alguns aplicativos, né, recentemente, aqueles aplicativos de celulares, de Android e tudo mais. Que vai aceitando todos os termos. E naqueles termos tem muita cláusula de propriedade intelectual. E o que a gente faz? A gente passa a batida, a gente vai lá, aceita, autorizo e não está lendo, né? Então aí são as famosas pegadinhas e a propriedade intelectual também está envolvida nisso. Porque se você for parar para ler, naqueles dizeres tem muita cláusula falando sobre direito de imagem, direito da marca em si. Então a propriedade intelectual está em todos os cantos da nossa vida, só que a gente não enxerga ela de todas as formas, né? Então eu gosto sempre de deixar bem claro, a questão de marca é o bem intangível mais importante da empresa. Quando uma empresa vai fazer uma compra, fazer um valuation, levantar quanto que vale aquela empresa, ela vai comprar a marca, ela quer saber quanto que vale aquela marca. Ela não quer saber quanto que vale essa cadeira, esse copo, essa mesa, não, ela está comprando a marca, né? Isso é muito comum também no nosso dia a dia. Eu que sou apaixonado por futebol, até a gente trabalha com alguns clubes de futebol aqui no Brasil, a gente faz um trabalho de serviço de combate à pirataria, seja com o Cruzeiro, seja com o Avaí. Agora a gente fechou recentemente um contrato também com o Vitória, que a gente faz todo esse trabalho de cuidado da marca dos clubes de futebol. A gente fala que sai recentemente essas pesquisas de quais são os clubes mais valiosos do mundo, né? Então, recentemente, eu sou torcedor apaixonado do Flamengo, eu vi que o Flamengo estava entre os 10 clubes mais valiosos do mundo. Por quê? Porque é quanto que vale a marca. Ele não quer saber quanto que está valendo aquele jogo, o Gabigol ou etc. Ele quer saber quanto que vale a marca, quantas camisas ele vende, quanto que vale aquele patrimônio, entendeu? Então ele está falando da marca, né? Então a propriedade intelectual está muito inserida no nosso dia a dia, a gente que às vezes deixa passar batido. Ah, sim. Cara, esse dia eu estava assistindo o Shark Tank. Exatamente. E tinha um rapaz lá, cara, que ele apresentou a sua ideia, era muito boa, o pessoal, vou investir. Exatamente. E aí o Apolinário lá perguntou, tá registrado? Ele abriu um olho assim, cara, ele ficou muito espantado com a pergunta e disse... Eu vi isso aí. Tu viu? Eu vi. Cara, ele disse, como assim não tá registrado? Como é que você vem anunciar um negócio aqui que não tá registrado? Aquele momento ali ele teria que sair correndo para registrar. Fazer um depósito. Logicamente que depois, Júlio, ele consegue tentar reivindicar, que ele volta lá no início que a gente falou. Mas dá uma dor de cabeça. Mas a dor de cabeça não vale a pena. Porque muitas vezes vai ter que envolver o quê? Vai ter que sair da esfera administrativa e ir para a esfera judicial. Então vai ter que envolver juiz, vai ter que envolver uma perícia, entendeu? Então o custo vai ser muito alto, perto do que ele ia gastar lá atrás, o quê? 2, 3 salários mínimos
para proteger a marca dele. Então é exatamente isso. Até usei recentemente isso com um cliente do Shark Tank, que o cliente chegou, tá, mas você fez o registro dela, tem a proteção dela, tem o certificado do registro? O cliente pensou 2, 3 vezes e não tinha resposta. Não, e isso pode ser algo espantoso, né? Pô, o cara foi lá no Shark Tank fazer um negócio desse. Mas no dia a dia também, todo mundo está comunicando, está falando sobre o seu negócio para alguém. E aí, nesse meio, como por exemplo aconteceu com o McDonald's, né? Exatamente. A questão de ele ter divulgado para tanta gente ali, o cara, vou pegar essa ideia aqui para mim. Algumas pessoas colocam até como ele fosse alguém ruim, né? No caso, fazendo isso, né? Ali, até esqueci o nome dele, né? Mas é o mercado, né? Ele viu que a ideia era boa, registrou e continuou, conseguiu fazer todas as franquias ali. Inclusive, né, essa questão como você tinha mencionado anteriormente, se futuramente a pessoa quiser fazer a franquia, vai ter que estar lá no contrato. Exatamente. Registrado. E até o Júlio, só para complementar, para a gente poder já também para os finalmente, esse caso do McDonald's é interessante que a gente fala num concorrente dele, né, o Burger King. O Burger King, logicamente, é uma marca internacional, só que na Austrália ele não tem registro da marca Burger King. Porque lá atrás alguém já registrou o nome Burger King, então na Austrália ele utiliza outro nome. Ele tem os restaurantes dele, mas ele não tem o direito de utilizar a marca Burger King, porque já tem alguém que registrou. Salvo engano, é Jack Burger. Até depois pode dar umas pesquisadas sobre esse tema, mas é muito interessante, para tu ver o poder do registro da marca. Sim. A pessoa lá atrás não pensou na questão da marca internacional, quando foi registrar no país, viu que já tinha outra marca. Então acontece isso muito até clientes da Total. Quando ele quer levar uma marca para fora do país, ele vê que naquele país já tem a marca registrada. Por exemplo, já tem uma Pitch Invest lá na Argentina. Então o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer uma adequação para poder entrar naquele país. Então, às vezes, utilizar de uma sigla, entendeu? Usar PTCH, uma coisa assim. Então é muito importante a questão da propriedade. E tu enxergar onde tu quer chegar, né? Então hoje, se tu tiver Vinícius, eu estou iniciando minhas operações lá nos Estados Unidos. Vamos trabalhar a questão da propriedade intelectual. Vamos ver se já tem fazer uma pesquisa para ver se já tem. Vamos fazer um depósito para te assegurar. Então é muito importante esse estudo provisório e não deixar tudo para depois. Perfeito. Santoro, brigadão pela contribuição de tanta informação aqui para o pessoal, né? Que realmente saber a importância agora. Com certeza agora o pessoal já está mais atento. Com o pé atrás. Né? Com o pé atrás agora. Agora eu vou fazer o meu registro também. Né? Gostaria de disponibilizar um tempo também para você fazer o pitch da Total Marcas. Posso iniciar, Júlio? Pode sim, fica à vontade. Gostaria de agradecer primeiramente aqui o Júlio, né? Foi um bate-papo muito interessante que a gente teve. Passou aí 55 minutos, quase uma hora, que a gente nem viu, né? Parece que passou 10 minutos quando a gente tem. E teria muita mais coisas para falar, né? Quando a gente fala em propriedade intelectual. Então, quero deixar aqui meus agradecimentos, todo mundo que está atrás desse programa, porque também é muito importante para o crescimento do canal. E quero deixar também um convite para vocês conhecerem o nosso escritório, a Total Marcas e Patentes, um escritório que está no mercado há mais de 20 anos. Quero também fazer um agradecimento e convidar você para ser cliente Total. Então, você que escutou o nosso programa, que ouviu falar, que está me escutando aqui através dessa gravação ou desse link ao vivo, você seja cliente Total, a gente vai conceder um desconto para você, com certeza você vai ter esse contato comigo, vai ter o meu número de contato e você com certeza vai ter um atendimento personalizado. Então aqui dentro do escritório da Total, a gente trabalha dessa forma, com certeza esses clientes que vierem através da Pitch Invest vão ter esse atendimento personalizado diretamente exclusivo comigo. Então estou disponível, estou aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre propriedade intelectual, para mim cuidar dessa área dessa propriedade intelectual da tua empresa e você vai ter esse desconto desses ouvintes desse excelente programa que tem tudo para crescer no mercado. Atendimento personalizado, vai ter esse desconto e vai ser muito importante para você, para a sua empresa, me escutar um pouquinho, a gente poder fazer um estudo de viabilidade da sua marca, por mais que você já tenha registro de marca, porque muitas vezes acontece isso da pessoa já ter registro de marca, mas pode fazer um acréscimo e proteger em outras classes mercadológicas na qual você trabalha, mas não tem proteção. Então fica aqui meu agradecimento, fico à disposição, o Júlio tem meu contato, a gente está com um patrocinador aqui desse belo programa. Entre em contato comigo e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre propriedade intelectual. Vai ser um prazer enorme atender vocês. E só para deixar claro, esse bônus é especificamente para Pitch Invest. Né? Uma coisa que a gente conversou antes aqui é exclusivo Pitch Invest para quem estiver assistindo. Manda o print lá para o Santoro, né? que assistiu também aqui na Pitch Invest. Então, eu agradeço
mais uma vez aqui a participação. Agradeço você que está assistindo também, que possa contribuir cada vez mais aqui com a Pitch Invest, divulgando, comentando, compartilhando com as pessoas. Agradeço a Devinova Software House, a nossa patrocinadora, Total Marcas, Marcas e Patentes e a Consultores e Mentores. E se você deseja também patrocinar o nosso podcast, será muito bem-vindo. Pode entrar em contato direto comigo ali, @pitchinvest, e aí eu já te atendo tranquilamente, tá? Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu, obrigado a todos. Valeu.